Enquanto testando, o que vocês podem fazer é ir abrindo a Bíblia em Romanos capítulo 1. Hoje, com essa chuvinha fraquinha, o trânsito ficou tumultuado, tem muita gente aí presa, mas a gente não vai esperar não, vamos começando, já são 8h15, para não haver prejuízo, não é? Bom, o que eu tenho feito com vocês, aqui, quem já está participando disso há algum tempo, é um panorama geral do que a gente está vendo, de onde estamos. Porque é importante que a gente não perca a visão do todo. Isso aqui é igual uma paisagem, não é? Igual uma paisagem. Para você compreender direitinho qual é a função daquela árvore ali, daquela cachoeira e tal, tem que ter primeiro a visão do todo. E uma carta também é a mesma coisa, tem que ter essa visão do todo, né? Então, o que a gente tem feito aqui é sempre retomar essa visão do todo. Romanos é dividido aí, depois do prólogo e da conclusão, Romanos é dividido em 5 temas. O primeiro tema é a condição dos pecadores, a condição de perdição dos pecadores. Depois Paulo vai falar sobre a graça divina e a justificação pela fé. Depois ele vai falar sobre a nova vida que nós recebemos na graça. Depois, como eu disse a vocês, a igreja de Roma tinha uma congregação gentílica, mas também tinha uma congregação judaica, né? Roma era a capital do império, então havia uma colônia judaica muito forte e muitos desses judeus tinham se convertido ao cristianismo. E quando Paulo fica enfatizando muito a questão da graça, aí os judeus perguntavam, mas como é que fica a lei? Né? E aí Paulo então abre um parênteses ali para falar sobre essa questão da eleição, da predestinação de Israel, da eleição de Israel, como é que fica a igreja, e a igreja sendo eleita, como é que fica Israel. Que é uma coisa que a gente vai ver bem lá na frente. E termina falando sobre a nova mente do cristão, renovada pelo Evangelho, com todas aquelas aplicações éticas e práticas que o apóstolo Paulo faz. Bom, nós já vimos o prólogo, que é o capítulo 1 até o verso 17. O que é que nós vimos no prólogo? Paulo se apresenta, vamos lembrar que a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo pessoalmente. Paulo nunca tinha ido a Roma. Nessa carta que ele fala da sua pretensão de ir a Roma, não para ficar em Roma, mas porque ele queria chegar à Espanha, ele estava dando por concluída a sua passagem pela Ásia Menor. Ele foi até Atenas, até Filipos, e aí ele então agora quer ir mais adiante, quer chegar até a Espanha. O que ele pretende com essa carta aos romanos é conseguir o apoio da igreja de Roma para esse plano dele de chegar até a Espanha. Só que para isso, como eles não conheciam muito bem Paulo, então ele se apresenta. A carta, então, é quase que um tratado teológico do que Paulo pregava, do evangelho que Paulo pregava. Por isso é considerada, como eu já disse para vocês, a carta mais importante do apóstolo Paulo. No prólogo, nós também vimos que Paulo fala do seu jeito de servir a Deus. Ele se vê como uma pessoa vocacionada para evangelizar os gentios, embora ele fosse judeu, tinha sido fariseu, mas ele está consciente de que a missão dele principal é evangelizar os gentios, não é? Como ele já estava fazendo. E aí termina, o último trecho que nós vimos lá do prólogo é aquele texto conhecido, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E ele então, nisso aí, ele faz um resumo de toda a mensagem do Evangelho, tá certo? Muito bem. Agora 2 coisas. Então, 2 observações. Vocês percebem aqui por essa estrutura aqui da carta, né, que Paulo vai começar a falar da graça.
da justificação pela fé e não pelas obras. E depois vai falar o que a graça faz na vida da pessoa e daí por diante. Então a primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: antes de começar a falar da graça, Paulo vai falar da queda. Então, antes de falar da salvação, Paulo vai falar da perdição. Eu já disse para vocês várias vezes que a gente não consegue valorizar a graça e não consegue compreender na sua inteireza o que é a graça se a gente não compreender o que a queda fez com a gente. Só quando a gente compreende no que foi que a queda nos transformou, só quando nós conseguimos entender como é que nós somos esses seres caídos, e que não há nada que nós possamos fazer, né? Nós somos aquelas pessoas que estão se afogando, sem boia, não sabem nadar, sem boia, sem nenhum barco perto, estão se afogando e elas não podem fazer nada. Uma pessoa que está se afogando não pode fazer nada. Ela se debate, mas não pode fazer nada. A única possibilidade de você salvar uma pessoa que está se afogando é vir alguém de fora e tirar o afogado daquela situação. A mesma coisa é isso que Paulo está mostrando. A queda fez com que nós fôssemos incapazes de qualquer tipo de autoajuda, de autojustificativa, a não ser que fôssemos alcançados pela graça. Então a gente só começa a entender a graça quando entende o que é a queda. Há 2 textos importantes na Bíblia que falam sobre a queda. O primeiro qual é? Gênesis 3, não é? Esse é o primeiro texto. Que fala lá de Deus criando o universo, a vida, o ser humano, e depois o ser humano caindo e se perdendo. O segundo texto mais importante na Bíblia que fala sobre a queda é esse de Paulo. Tanto que a gente pode entender esse trecho que a gente vai começar a estudar hoje, esse trecho de Paulo a gente pode entender como o Gênesis 3 do apóstolo Paulo. Quer dizer, o mesmo sentido que Gênesis 3 tem lá no Antigo Testamento para mostrar a queda do homem e a necessidade dele ser salvo, tem agora esse capítulo 1 de Romanos nesse trecho aí. É a mesma coisa, é a mesma força. Então, Paulo está seguindo a mesma lógica das Escrituras. Primeiro mostra como é que o homem caiu, o ser humano caiu. Depois mostra o que Jesus Cristo fez para salvar. Então, Paulo começa aí a sua carta do mesmo jeito. Ele vai dizer, eu vou mostrar para vocês o que a graça fez por vocês. Só que para vocês entenderem direitinho o que a graça fez por vocês, vocês têm que entender primeiro o que a queda fez. Então esse é o trecho que nós vamos começar a estudar agora, depois desse prólogo, dessa autoapresentação de Paulo. Agora ele começa a descrever o que foi que a queda fez por nós. O que foi que a queda fez conosco. Esse capítulo é importantíssimo, porque ele dá as bases da queda do ser humano. Como eu disse para você, é uma interpretação de Paulo de Gênesis 3. É a maneira como Paulo explica para a gente o que Gênesis 3 está lá dizendo. Então, por favor, acompanhe aí comigo para a gente poder ver isso direitinho. Agora, antes de vermos o texto, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Esse trecho em que ele vai falar então da queda, ele divide nessas 3 grandes partes aí. Primeiro ele vai falar da perdição dos gentios. Quem não conhece a lei de Deus, quem não é judeu, para quem Deus não se revelou especialmente, a quem Deus não chamou para formar um povo. Então ele vai falar que os gentios caíram. Mas aí tem aquela questão que a gente levanta, né? Quer dizer, os judeus, Deus se revelou para os judeus, tem a história deles ligada à revelação de Deus. E os gentios, que não conheciam nada sobre Deus? Então é isso que ele vai explicar agora, como é que a coisa acontece com eles. Depois,
ele vai falar dos judeus. Lembrem que a igreja de Roma tinha gentios e judeus. Quando Paulo diz assim, não é a lei que salva, é a graça. Aí os gentios olhavam para os judeus com um risinho de quem diz aí, não é a lei de Moisés que salva. Mas aí quando Paulo fala, mas vocês gentios estavam numa situação muito ruim, porque vocês não conheciam lei, não conheciam nada. Aí eram os judeus que olhavam para os gentios com aquele risinho de deboche. Então, depois de falar da perdição dos gentios, Paulo vira a metralhadora giratória dele para os judeus e começa o capítulo 2 dizendo, vocês que acham que os gentios é que são só perdidos, vocês estão na mesma situação, só que com agravante. Eles nunca receberam a lei, não conhecem a lei. Vocês estão perdidos com a lei. Vocês recebem a lei e não conseguem cumprir a lei. E ele vai mostrar então que os gentios estão perdidos e que os judeus também estão perdidos, para entrar então na conclusão, no terceiro tópico, quando ele diz, então não tem jeito. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo perdido. É por isso que a graça é que tem que salvar. Porque tanto os que não têm a lei, quanto os que têm a lei, estão perdidos. É nesse terceiro tópico aqui que tem aquele texto famoso, né? Porque todos pecaram, e como é que é? E estão destituídos da glória. E tem aquele outro que é a citação do Salmo, não há um justo, nenhum sequer. Está tudo ali. Quer dizer, são as conclusões a que o apóstolo Paulo quer que eles cheguem, para mostrar que o grande problema do ser humano é a sua queda, é a sua perdição. Tá bem? Ok, agora vamos lá. Vamos acompanhando aqui. A primeira coisa que Paulo vai falar aí no verso 18 é sobre a ira de Deus. Ele está descrevendo a queda do ser humano. Então ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Então vamos parar um pouquinho aí, porque essa questão de ira de Deus é uma coisa muito séria. Existe um sermão do Jonathan Edwards, que foi um grande avivamentalista bíblico nos Estados Unidos, no século XVIII, que se chama Pecadores sob a ira de Deus. Você encontra esse sermão na internet, você botar lá, Pecadores sob a ira de Deus, você vai encontrar para ler a descrição que ele faz da situação do homem, da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Normalmente, quando a gente pensa em ira, a gente pensa numa coisa ruim, né? E normalmente, quando a gente pensa na ira de Deus, a gente comete o erro de comparar com a ira humana. Só que a ira de Deus tem um referencial muito grande. Quando Paulo está se referindo à ira de Deus, a expressão aparece várias vezes no Antigo Testamento. Normalmente, no Antigo Testamento, a expressão ira de Deus se refere a uma sentença de Deus, a uma condenação de Deus. A ira de Deus caindo sobre as pessoas por causa dos seus pecados. Esse é o conceito. Quando o homem se ira por causa do seu orgulho ferido. Não é por isso que a gente fica irado? Alguém fere o orgulho da gente, fere a vaidade da gente. Então é daí que vem a ira humana. Por isso que a ira humana não é boa. Porque ela já parte de raízes não boas. Por isso que Paulo diz, às vezes a gente não pode nem controlar a ira, mas a gente pode controlar as consequências da ira. E vem aquela recomendação dele em Efésios, não se ponha o sol sobre a vossa... Você pode até se irar, tem um momento que você se sente ferido e reage de forma intempestiva e etc. e tal. E Paulo diz, o problema é não deixar que isso vire rancor, ressentimento. Esse é o problema. Agora, a ira do homem, quando acontece, ela sempre vem por causa de um orgulho ferido normalmente. A ira de Deus não. Deus se ira porque Ele é completamente santo e completamente justo. A rigor, nenhum de nós teria moral para ficar irado com o erro dos outros. Não foi o que Jesus Cristo
falou quando estavam querendo apedrejar a mulher adúltera em João 8. Olha, vocês não têm moral para se irar contra ela. Por quê? Vocês também são pecadores. Quem tem moral para se irar contra os pecadores é quem nunca pecou. Quem nunca pecou, quem nunca errou, é que tem força moral para se irar. Então, quando a gente pensa na ira de Deus, nós estamos pensando numa indignação de Deus contra o pecado, contra o erro, mas que brota do fato dele ser santo. Eu nunca errei e não suporto o erro. Eu sou completamente justo e não suporto a injustiça. Eu sou perfeitamente santo e não suporto o pecado. É daí que vem a ira de Deus. Então, a ira de Deus, ela é essencialmente uma indignação contra o erro. Ela não pode deixar o erro impune. Essa é a questão da ira. Porque Deus é santo. Porque Deus é justo. O pecado não pode ficar impune. O erro não pode ficar impune. As consequências têm que acontecer. Então, a ira de Deus cair, a ira de Deus revelada dos céus contra os pecadores é uma consequência natural do fato de sermos pecadores e de Deus ser santo. Tá bem? Bom, agora, vamos lá. Contra o que é que a ira de Deus se relevanta, então? Vamos voltar ao verso 18. A ira de Deus é revelada nos céus, conta. Vem duas palavras importantes aí agora. Quais são? Como é que está na sua versão? Contra o quê? Impiedade e... Segura essas duas palavras, porque isso aí é Gênesis 3 puro. O que aconteceu na narrativa de Gênesis 3? Deus deu uma ordem e eles desobedeceram. E aí, a partir do momento em que eles desobedeceram, eles entortaram os seus caminhos. Aí, essas duas palavras aí são importantíssimas, porque aí está a ordem em que as coisas acontecem. Impiedade é falta do quê? De piedade, né? O ímpio, ele vem do fato de ter impiedade. A impiedade é não ter a piedade. O que é a piedade? É você ter temor, reconhecer a sua dependência de Deus, submeter-se a Ele. O que é um homem piedoso? É um homem que reconhece o lugar que Deus ocupa na vida dele. Um homem piedoso é um homem que reconhece quem é Deus, sabe quem Ele é. Esse é o piedoso. O impiedoso é aquele que não considera Deus na vida. Então a primeira coisa que acontece é a impiedade, que é você tirar Deus da sua vida, que foi o que Adão e Eva fizeram em Gênesis 3. Então a ordem que Paulo está dizendo, primeiro é a impiedade, depois é a injustiça. A primeira coisa que o ser humano faz é tirar Deus da vida. Quer seguir seu próprio caminho. Quer fazer seus próprios princípios. Quer seguir seus próprios planos. Tira Deus da vida, é a impiedade. Agora, a consequência disso é injustiça. Porque o ser humano está fora dos caminhos de Deus, ele se torna injusto. Isto é, ele já não anda mais na justiça de Deus, ele começa a errar. A própria palavra pecado, que é a palavra hamartira no grego, significa errar o alvo. O que é o pecado? O pecado é você fazer o que não deve, se desviar, é sair do caminho da justiça e começar a trilhar o caminho da injustiça, ou do erro, da perversão. Bem, então o que é que Paulo está dizendo? Primeiro vem a impiedade. Você diz não para Deus. Agora, dizendo não para Deus, acontece todo o restante, vem a injustiça. Aí vem a pergunta que a gente tinha feito lá no início. Os judeus, tudo bem. Ele está falando aqui dos gentios. Dos judeus ele vai falar depois. Mas os judeus, tudo bem. A gente compreende que Deus se revelou, mostrou quem ele era, deu uma lei.
Os 10 mandamentos, por exemplo, dizendo o que eles podiam e não podiam fazer. Então os judeus sabiam qual era a lei. E sabiam o que era desobedecer à lei. Agora, os gentios não tinham a lei, não tiveram Moisés, não foram separados para ser um povo especial. E agora, como é que esses gentios, então, se tornaram ímpios? Como é que eles rejeitaram a Deus, se Deus não tinha se revelado para eles? Como é que eles voltaram as costas para Deus, se não havia revelação de Deus para eles? Eles podiam negar, mas a gente nem sabia que Deus existia. Ou eles podiam dizer, a gente nem imaginava que essa fosse a vontade de Deus. Deus nunca se revelou para a gente. Ele não mandou nenhum Moisés, não mandou nenhum Davi, não mandou nenhum Isaías, não mandou nenhum Elias. Nós nunca tivemos profetas. Não tivemos a lei. Em que os gentios se perderam? Agora Paulo vai explicar isso. Impiedade e injustiça aconteceu com todo mundo. Todo mundo virou as costas para Deus e começou a seguir seu próprio caminho. Mas no caso dos gentios, como é que isso aconteceu? Aí ele vai explicar. No verso, sabe aquela pergunta que normalmente as pessoas fazem? E aquele índio lá no meio da Amazônia que nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar do Evangelho, quando ele morrer, ele vai para o inferno? Ele está perdido? Mas como é que ele está perdido se ele não teve nem a oportunidade de ouvir? Não é essa pergunta que normalmente o pessoal faz? É essa pergunta que a genialidade de Paulo está respondendo aí. Então no verso 19 ele diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, isto é, Deus se manifestou entre os gentios também. Mas como? Não havia lei, não havia Moisés, não havia os profetas. Como foi que Deus se manifestou para eles? Porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio do quê? Das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Vejam o que é que Paulo está dizendo. Eles não têm Moisés, eles não tiveram a lei. Vocês gentios nunca tiveram profetas, mas vocês tiveram a natureza. Olha que coisa séria que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a natureza por si só, para quem nunca teve um profeta, para quem nunca teve lei, para quem nunca foi eleito para ser um povo especial, a natureza é o profeta. A natureza é a proclamação. Isso o salmista do Salmo 19 já dizia, né? Como é que ele dizia? Os céus anunciam a glória de Deus. Não lembram desse salmo, não? E o firmamento proclama as obras das suas mãos. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Olhando a natureza, uma pessoa tem condições de chegar à conclusão de que Deus existe. E ele fala em seu poder e sua natureza divina. O que é que impede a pessoa de ver isso? O fato dela ter virado as costas para Deus. Ela vira as costas para isso. Estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Eles são indesculpáveis, porque uma pessoa tem toda a condição de reconhecer Deus nisso, mas não reconhece por causa da sua impiedade. Então ela é indesculpável. Ela é tão culpada como alguém que desobedece à lei, porque Deus se revela para ela. Ela podia reconhecer que há um Criador, ela podia reconhecer que há um Deus, mas ela vira as costas para tudo isso. E acontece com ela o mesmo processo que acontece com alguém que vira as costas para a lei. Por quê? Vejam lá verso 21. Tendo conhecido a Deus, eles conheceram, a natureza mostrou. Mas o que eles fizeram?
não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, que seria a postura da piedade. A postura da piedade é olhar, reconhecer o Criador, reconhecer que Deus possui poder para criar e render graças. Agradecer a Deus por isso. Mas eles não fazem isso. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis, por quê? Viraram as costas para Deus. A primeira coisa que a impiedade faz é esvaziar o coração de Deus. Tornaram-se fúteis os seus pensamentos, o coração insensato dele se obscureceu, se encheu de trevas. Dizendo-se sábios, na verdade eles eram loucos. Paulo está pensando aí nos gregos, né, nos romanos, que eram caracterizados essencialmente pelo quê? Pelo que ele vai dizer no verso 23. Trocaram a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Não só do homem, mas imagem de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Quer dizer, os homens bípedes adorando quadrúpedes se tornam quadrúpedes também, de certa forma. Aí o que acontece, então, veja. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá? Impiedade e injustiça. O que é a impiedade? A impiedade é a primeira troca. Olha aqui, Paulo diz que, verso 23, trocaram a glória do Deus imortal por imagens, por deuses falsos, por não deuses. Foi a primeira troca. A impiedade faz isso. Depois ele vai dizer de novo que trocaram. Veja lá, no verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Aí já é a injustiça. Já é andar nos caminhos injustos. E vai dizer uma terceira vez que eles trocaram como consequência disso, no verso 26. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E aí Paulo vai entrar na questão da homossexualidade, que é uma questão que a gente vai ver lá na frente. Mas vejam, ele fala de 3 trocas. Trocaram o Deus glorioso por imagens, por falsos deuses. Essa é a impiedade. Por causa disso, se tornaram injustos. Então trocaram a verdade pela mentira. Começaram a andar nos caminhos da mentira, a enganar uns aos outros, a matar uns aos outros. É uma coisa que Paulo vai descrever melhor, é a partir do verso 28. Mas a terceira troca foi com referência a si mesmos. No âmbito do relacionamento sexual, se perverteram. E é uma coisa que ele vai falar daqui a pouco, porque no ambiente da Roma e da Grécia, a homossexualidade era uma coisa muito comum. A gente hoje está voltando a aqueles dias. Era muito comum, por exemplo, na Grécia você vê um filósofo como Platão, ter sempre havia muito essa questão da pederastia. A pederastia não é a homossexualidade pura. A gente aí na década de 60, 70, aqui no Brasil, o pessoal chamava homossexual de pederasta. Mas não é. O pederasta é um homem que tem um amante novinho, rapazinho. Sabe? Assim, coisa de 15, 16 anos. Isso acontecia muito com os filósofos gregos. Filósofos como Sócrates, Platão e etc., tinham um relacionamento sexual com seus alunos, normalmente esses meninos novinhos. E isso era muito comum na Grécia Antiga. A gente está no mundo greco-romano aqui nessa época. Os romanos tinham aquelas orgias. As orgias lá que era igual a música do Tim Maia, vale tudo, né? Valia tudo, que pintava, rolava. É nesse ambiente de total depravação sexual que os gentios vivem, estavam vivendo. Hoje em dia nós estamos voltando a isso. Estamos voltando declaradamente a essas normalidades, né? Bom, mas voltando lá então, isso a gente vai falar com mais calma mais adiante, não é hoje. O que eu quero mostrar para vocês hoje vai até aí o verso 23. Então essa
é a queda. Paulo está descrevendo a queda. Eu volto a dizer, antes de entrar na questão da graça, Paulo está mostrando o que a queda fez. E a partir daí, na quarta-feira que vem, a gente vai falar do verso 24 em diante. Paulo vai dizer que, olha só, Deus os entregou. Veja a expressão que aparece no verso. Por causa dessa impiedade, porque os homens viraram as costas para Deus, então Deus os entregou. Isto é, Deus deixou eles assumirem as consequências dos caminhos que eles queriam andar. Querem andar nesses caminhos? Então vão. Mas assumam as consequências também. Paguem o preço. Então, Deus os entregou. Primeiro, a impureza sexual, do verso 24 até o verso 25. Eu voltei da minha viagem com uma certa tuberculose, não, uma certa irritação na garganta. Bom, Deus os entregou primeiro a impureza sexual. Então aqui Paulo vai falar da impureza sexual como um todo. Depois no verso 26 ele diz, Deus os entregou de novo. Está vendo lá no verso 26? Então, primeiro Deus os entrega a uma impureza sexual, tal. Segundo, Deus os entrega a paixões vergonhosas. E aí ele começa a falar da homossexualidade. E por fim, no verso 28, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, e aí é um inferno na terra. Porque o que Paulo vai descrever aí a partir do verso 29 é o que o ser humano se transformou com a queda. Cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia e etc. Gente, isso aqui é raça humana. Raça humana depois da queda. É exatamente isso que a gente vê acontecer no mundo, na sociedade, etc. E tal. A gente vai ver isso com detalhes quando a gente chegar nesse trecho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é isso aí. Nesse capítulo, Paulo está descrevendo o que a queda fez com o ser humano, para poder depois falar da graça. Então, nessa primeira parte, ele está dizendo, porque houve a impiedade, porque voltaram as costas para Deus, como Adão e Eva fizeram, eles se tornaram injustos e começaram a andar em injustiça. E aí ele vai começar a descrever os detalhes disso. Na quarta-feira que vem, a gente vai parar um pouco mais agora, nesse trecho aí da impureza sexual. Se der tempo, a gente entra nas paixões vergonhosas e vamos ver também o que é essa disposição mental reprovável que aceita e faz de tudo. Tá bem? E aí a gente vai seguindo aqui a nossa análise da carta aos Romanos. Muito bem. Alguma pergunta? Ficou claro?